esta série de coisas que eu gosto, que eu não gosto do Chile. Como eu falei no último vídeo sobre o Chile, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima. Eu falei 5 coisas que eu gostava muito quando eu morava lá, de Santiago, do Chile em si. 5 coisas que eu gostava muito do país. E hoje, complementando esse vídeo, eu vou falar sobre 5 coisas que eu não gostei tanto assim. Coisas que, vamos dizer, que não me fazem sentir saudades de lá. Começando já pela primeira coisa que me perturbava demais, que eu odiava muito, que é a questão das pessoas não saberem andar na rua. Isso me irritava absurdamente. A gente geralmente reclama muito aqui no Rio porque aqui chove bastante, né? Então, como nós temos esse clima tropical que toda hora chove, as pessoas têm que andar de guarda-chuva na rua, né? E eu não sei se você tem o mesmo problema que eu, mas parece que deveria ser institucionalizado um manual de como andar de guarda-chuva na rua. Ou que pelo menos fosse ensinado nas escolas as pessoas andarem com guarda-chuva, porque as pessoas não têm menor educação para andar na rua por aqui. 6 meses que eu morei por lá, se choveu umas 2, 3 vezes, foi muito. Então eu pensei, aqui a gente não vai ter esse problema, né? Graças a Deus. Mas aí foi onde eu me enganei, porque as pessoas do Chile, elas não precisam de guarda-chuva para elas não saberem andar, porque elas já só não sabem andar na rua. As pessoas se esbarram e elas não estão nem aí. Se você estiver andando numa direção e vier uma pessoa na direção oposta a você, no mesmo espacinho da rua, e você achar que ela vai desviar um pouquinho, você vai desviar um pouquinho e vai funcionar, você está redondamente enganado. Porque se ela puder levar você junto, ela leva. Já tá todo mundo tão acostumado a se esbarrar, se levar, se estapear na rua, que quando você esbarra na pessoa e você vai pedir desculpa, ela já foi embora. Ela não fica esperando você pedir desculpa, falar com ela, porque é tão normal. As pessoas não pedem desculpa, elas só se esbarram e aí continua a vida. Motivo número 2 é a questão da língua. Se você aí, pessoinha linda, pensou assim, olha, eu acho que eu vou aprender espanhol, sabia? Porque né, depois do inglês, é a segunda língua mais falada do mundo. Quem fala inglês e espanhol hoje em dia, tá com o currículo pronto, já tá com a vida ganha, vai ter um emprego com certeza. Então é isso, vou aprender a falar espanhol. Mas aí, para eu aprender a falar espanhol, a melhor coisa que tem na vida é o quê? Você ir para um país que fala aquela língua, né? Porque aí você vai aprender muito mais rápido. E aí você escolhe o quê? O Chile. Meu amor, você escolheu errado. O Chile é um dos países que fala o espanhol mais embolado e mais errado de todos os países do mundo. A gente foi pro Chile por outros motivos. Quando a gente foi pro Chile, o Menuí, meu marido, já sabia falar espanhol. Eu não sabia falar absolutamente nada espanhol. Obviamente que eu tive que aprender. E eu aprendi um pouco em casa, né, estudando e vendo o YouTube e essas coisas. Mas eu resolvi fazer um curso, que foi um curso gratuito, que foi oferecido para brasileiros lá no Chile. No primeiro dia, na primeira aula, o professor já chegou falando pra gente assim: se vocês acham que estão no Chile e vão aprender espanhol direito na rua, vocês estão muito errados, porque aqui é o pior lugar do mundo para se aprender espanhol. E aí eu fiquei, nossa senhora, mas esse aí já é a introdução do curso? Estamos começando bem, né? É muito comum que pessoas que saibam falar espanhol vão pro Chile e não consigam se comunicar com os chilenos. Os chilenos têm um chamado de modismo, muito diferente de se falar. O espanhol deles é extremamente rápido e eles colocam muitas palavras inventadas no meio e cortam muita letra também. Então fica muito difícil a comunicação. Por exemplo, quando você vai contar os números, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar assim. Seria o espanhol correto. No Chile, eles falam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muitas palavras eles falam pela metade e muitas coisas eles inventam palavras. É uma coisa muito confusa. Você acha que você pode usar uma palavra, só que você tem que ter muito cuidado porque às vezes ela tem um significado muito ambíguo e pode ser uma forma de você se dar mal e a pessoa entender que você está ofendendo ela. Então você tem que ter muito cuidado quando você for falar no Chile com as palavras que eles usam. Se você fala espanhol e você gosta de aprender espanhol e você quer aprender, quer ouvir um pouquinho como os chilenos falam,
Eu vou deixar aqui embaixo um canal de um menino que o canal dele se chama Chilenito TV e é extremamente verídico porque ele fala exatamente como os chilenos falam e ele explica muito das expressões, por que os chilenos falam daquele jeito e o que significam as expressões. Então é muito divertido, vale super a pena e eu recomendo bastante. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o canal dele. A terceira coisa que me perturbava muito de vez em quando, que eu, nossa, todas as vezes que eu precisava ir a um banco eu queria cortar os meus pulsos, é a questão da tecnologia. Se você me segue aqui no canal, você sabe que eu gosto muito de tecnologia, eu sou muito aficionada, apaixonada, amo ver as novidades, ter novos gadgets, ver coisas diferentes, testar aplicativos. Inclusive, nós temos aqui no canal um quadro que se chama Talitec, onde eu mostro pra vocês alguns aplicativos, explico como funcionam algumas coisas e esse ano a gente vai ter a volta do Talitec aqui no canal, eu vou falar mais sobre tecnologia e testar mais aplicativos aqui com vocês, então vocês já sabem que eu gosto desse negócio. E aí quando você chega, você sai do nosso Brasil, que tá o quê? Tecnologia aqui nós estamos bombandão, né? Fazendo o quê? Vários aplicativos. Nós estamos com esse mundo de startups muito em alta. Várias startups surgindo aqui no Brasil. Nós temos as fintechs, as edtechs. Nós gostamos de tecnologia aqui no Brasil. E nós estamos investindo muito em tecnologia. E sem contar que hoje, por exemplo, você quer abrir uma conta no banco, você chega lá no aplicativo e você abre a conta no banco. É super simples, super rápido. E aí a gente vai para o Chile, onde inclusive existe a Startup Chile, que é um lugar que várias startups ficam incubadas e elas ficam lá, né, crescendo e tal. Então era de se admirar que você esteja num lugar assim e que tecnologia fosse ser um negócio top, né? Só que não. Nossa, a tecnologia lá é muito precária, assim, a tecnologia para o usuário final, pelo menos, é muito complicada. Então você vai chegar num banco, você não tem, por exemplo, os famosos envelopes onde você coloca o cheque ou o dinheiro para fazer depósito. Isso não existe no Chile, você precisa preencher um papel e colocar inclusive a quantidade de notas, por exemplo, quantas notas de 10 mil, quantas notas de 50 mil, quantas notas de 5 mil, até fazer o valorzinho final, quantas moedas. E aí você tem que levar todo esse dinheiro no caixa para poder fazer um depósito. Óbvio, existe transferências entre contas e todas essas coisas. Mas quando você é estrangeiro, você não pode abrir uma conta assim tão facilmente, ou só pode abrir uma conta no Banco de Estado, que é um dos bancos que tem lá, que é um banco bem cheio, é como se fosse a nossa Caixa Econômica daqui do Brasil. Então, assim, eu preferi não abrir conta no Banco Estado e o meu marido tinha conta no Santander, mas mesmo tendo conta no Santander, ele tinha que pegar o dinheiro e levar no caixa para poder, por exemplo, fazer o pagamento do nosso aluguel. Então a gente tinha que tirar todo o dinheiro, pegar aquelas notas, moeda e tudo, ir pro banco, entrar na fila, preencher um papel e ir no caixa poder fazer o depósito. Então, assim, muito complicado, muito devagar, e isso é um problema por causa do próximo ponto, que é o ponto número 4, que é a questão de atendimento. Nossa senhora, olha, se você acha que aqui no Brasil a gente tem um atendimento ruim, então não vai pro Chile não, ou vai pro Chile com muito dinheiro, porque lá você só tem duas alternativas. Ou você vai num lugar caro, que aí você vai realmente ser tratado melhor, e eles vão te atender um pouco melhor, né? Vão te dar um pouco mais de atenção. Ou você vai no roots mesmo e vai no dia a dia, e aí você vai sofrer as consequências disso, que é um péssimo atendimento. No sul do Chile, a gente não passou tanto isso. Tudo que eu tô falando com relação a atendimento, eu tô falando especificamente de Santiago, tá? Então, se você for, por exemplo, para Pucón eu não sei como é que é, mas, por exemplo, se você for para Valdívia, foi uma cidade que nós fomos muito bem atendidos, as pessoas eram muito mais tranquilas e muito mais felizes. Em Frutilhar também a gente foi muito bem atendido e as pessoas também eram muito mais felizes, mas em Santiago parece que tem uma nuvem cinza na cidade o dia inteiro e as pessoas são infelizes e nossa senhora. Era muito comum eu ir fazer compras no mercado e quando eu era atendida pela menina do caixa, eu não sabia se eu pedia desculpas ou eu falava obrigado. É uma má vontade, nossa, e uma cara de quem, nossa, que bosta estar aqui hoje, sabe?
E é um país que está passando por problemas de emprego, então é bizarro que as pessoas não tenham vontade de trabalhar dessa forma, né? A pessoa tá trabalhando num lugar que tá com um desemprego alto e tá trabalhando mal, sabe? Aconteceu também da gente ter que comprar um computador, por exemplo, porque o computador do meu marido acabou quebrando lá e a gente foi extremamente mal atendido em algumas lojas. Aí, nesse aspecto, a gente teve 50%, né? Porque a gente foi muito bem atendido por uma atendente específica, que ela foi muito querida, muito simpática, muito atenciosa. Como também a gente foi atendido por uma pessoa que começou a oferecer muitos computadores caros pra gente, e quando viu que a gente não estava interessado num computador tão caro e queria um computador mais barato, ele simplesmente virou as costas e foi embora. Então, assim, existe esse tipo de atendimento por lá. É mais comum do que se imagina, infelizmente. Mas, por exemplo, se você for num bar, no Pátio Bela Vista, que é um lugar super caro, né, que tem uma questão de receber mais turistas e tal, obviamente você vai ser bem atendido, mas é muito comum você ver pessoas com uma cara de tristeza pela cidade. Eu não sei se porque as pessoas têm a vida muito corrida lá e eles acabam ganhando muito pouco. Direitos trabalhistas lá são quase... eles não têm nada. Por exemplo, você vai trabalhar num lugar, você não recebe benefícios de passagem ou de comida. Então, assim, é uma vida um pouco diferente da nossa. Às vezes a gente acaba reclamando um pouco aqui do Brasil, né? Que, porque, poxa, eu ganho pouco e o cara só vai me dar uma passagem pra ir, uma pra voltar. Só que aí no Chile, por exemplo, a gente nem tem a passagem. Então, assim, às vezes a gente acha que a grama do vizinho é um pouco mais verde que a nossa, mas às vezes a nossa tá até bem verdinha e bem bonita, né? Então era muito comum a gente vivenciar algumas coisas assim, das pessoas tratarem a gente de uma forma que... ou tratarem a gente meio mal até, ou tratar a gente com uma indiferença absurda. Então, se você tá acostumado com esse negócio aqui do Rio, que você vem na praia, e aí o cara fala com você, te dá um sorriso, e aí, não, quer isso aqui e tal, não sei o quê. Isso não vai acontecer em Santiago, provavelmente. Muito difícil acontecer. E por conta disso também, se você é brasileiro e você quer ir para lá, existe uma oportunidade muito grande, porque muita gente prefere contratar pessoas que não são chilenas para trabalhar com atendimento ao público. Então é muito comum que o atendimento seja feito por pessoas de outros países. Muitas pessoas da Venezuela, muitos brasileiros, às vezes peruanos também. Muitos call centers, por exemplo, são feitos exclusivamente por pessoas da Colômbia, que são pessoas mais simpáticas, mais agradáveis e coisa e tal. Então isso é muito comum lá. Eu fiz algumas entrevistas, inclusive, que a pessoa responsável pela empresa, ele queria contratar um brasileiro porque ele sabia que os brasileiros conseguiam atender melhor as pessoas. Então, isso acontece bastante. Mas em contrapartida também, por você ser brasileiro e ser estrangeiro, é muito difícil você conseguir um trabalho em um escritório, em que você ganhe um pouco melhor e coisa e tal. Então, tem esses dois lados também. E o ponto número 5, né, que é a questão da alimentação. No último vídeo eu falei que eles comem muita fruta e alguns sucos naturais na rua. Mas quando você vai pro mercado, a coisa muda um pouco de figura. Os chilenos, eles costumam consumir muita coisa com açúcar, mas assim, não é um pouquinho de açúcar, é muito açúcar. Então essas coisas era um pouco difícil me adaptar à alimentação lá, porque aqui no Rio, como é muito calor também, é muito difícil eu comer muito açúcar, né? Então eu comia muito assim, tapioca de manhã, muita fruta, né? Uma aguinha de coco, um suco natural, e lá é muito difícil você conseguir fazer isso, principalmente se você for só ao mercado. Você precisa ir na Vega, que vende mais frutas, ou numa feira, alguma coisa assim. Mas no mercado mesmo é muito difícil. Por exemplo, se você quer comprar um suco no mercado no Chile, geralmente um suco, uma garrafa de suco normal de 1 litro, 1,5 litro, ela custa 1.000 pesos, que seria o equivalente a R$5. Só que ela é um néctar daquela fruta e ele é extremamente doce, tem muito açúcar.
tem tanto açúcar que depois que eu tomava o suco, eu passava um tempo sentindo aquele gosto na boca de coisa doce. Eu sinto muito isso, por exemplo, quando eu como coisas com adoçante, porque eu como um negócio com adoçante, na hora eu não sinto tanto, né? Sinto só aquele gostinho ruim de adoçante, porque, desculpa, mas adoçante é ruim, que é a desgraça. Mas depois de um tempo, eu fico muito tempo com aquele ranço do adoçante na língua, não sei explicar. É como se eu sentisse só aquele gosto do adoçante durante muito tempo. E eu sentia isso lá com coisas sem adoçante, com coisas adoçadas por açúcar, porque era tanto açúcar que ficava ainda aquele resquício. E aí, por exemplo, se você quiser comprar um suco de R$5, ele vai ter ou açúcar ou ele vai ter adoçante. Mas se você quiser, por exemplo, um suco natural, né, de garrafinha, como se fosse o laranja caseiro da Del Valle, que a gente vende aqui, por exemplo, no Rio. No caso, esse suco ele não é adoçado nem com adoçante e nem com açúcar. É um suco de laranja natural. Ele custaria em torno de R$20. Então, assim, para você comprar um suco mais natural no mercado é extremamente caro. Então, é óbvio que todo mundo preferia comprar o suco com muito açúcar. E aí, tudo é com muito açúcar. O chocolate, ele é mais denso, é tudo mais denso. Então, era uma coisa que eu não curtia tanto assim. Você vai almoçar no restaurante, é muito açúcar, muito sal e... A comida não tem muito tempero, mas ela tem muito sal. Então, eu não curtia muito essa vibe, não. E essa era uma coisa que eu não gostava muito. Essa questão da alimentação lá é uma coisa meio ambígua. Ou você vai comer só frutas, e realmente eles estão muito bem servidos de frutas. Tem frutas lindíssimas e tal. Ou você vai entrar nessa vibe deles e comer muito, muito, muito açúcar. Uma questão grave do Chile é a questão da saúde, que a saúde... é cara, né? E é engraçado porque você paga um plano de saúde, mas o plano de saúde não tem cobertura 100%. Então, você paga o plano de saúde, mas se você utilizar, você também precisa pagar uma coparticipação, alguma coisa assim. E as pessoas evitam de ir pro médico por causa disso, porque custa muito caro. Então, por conta disso, as pessoas ingerindo mais açúcar, e daí ficam com mais problemas e não tem a saúde, enfim, né? Você já entendeu o Paranauê que é tenso, não é mesmo? Muito bem, gente, esses aqui foram os 5 pontos de coisas que eu não gosto tanto do Chile aqui. Me conta se mesmo assim você tem vontade de viver no Chile, ou se você quer só ir lá turistar mesmo, conhecer um pouquinho, e tomar uns vinhos bons e coisa e tal. Me conta também se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês quiserem que eu faça mais vídeos falando sobre Santiago, sobre viver fora, viajar. Me contem aqui nos comentários e deixe o seu like também para eu saber que vocês gostaram. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre como é viver no Chile, ou sobre toda essa experiência, ou até mesmo sobre viajar e dicas para viajar com menos dinheiro, me conta aqui embaixo nos comentários que eu vou responder todos vocês. Não esquece de me seguir lá nas redes sociais, que eu tô sempre por lá contando tudo que a gente tá fazendo e mostrando todas as viagens que a gente faz. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo. E nos vemos então no próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau, tchau.